Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre O Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola, a trilogia de filmes, né? O Poderoso Chefão é sem dúvida um dos grandes clássicos do cinema, e é engraçado isso, porque ele tem um padrão simbólico misturado, ele vai para dois lados opostos, né? A finalidade do porquê ele é assim é que a visão original do Mário Puzo é o escritor do livro do Poderoso Chefão, era passar uma mensagem substancialmente socialista, que é a ideia de... Ele pegou uma frase do Balzac, que ele coloca no início do Poderoso Chefão, que é: por trás de toda grande fortuna existe o crime. Então ele quer mostrar mais ou menos como que é essa relação entre o dinheiro e o crime se misturam. Houve uma irritação na Itália, né? E no próprio Estados Unidos, porque quando acabou a ocupação na Itália, quando retomaram eleições na Itália depois da saída do Mussolini, teve eleições entre a democracia cristã e o Partido Comunista. A democracia cristã era muito acusada pelo Partido Comunista de estar alinhada com a máfia, né, de ter ligações com a máfia e tal. Basicamente, praticamente toda a política da Itália tinha ligações com a máfia no período. E muitos americanos, já naquele clima de Guerra Fria, mandaram cartas para seus parentes na Itália pedindo que eles votassem na democracia cristã, contra o Partido Comunista. Inclusive, o Papa Paulo VI também, de certo modo, né, tinha muita esperança na democracia cristã, no ideal da democracia cristã como um todo, né, e via ali, naquele começo, com bons olhos a democracia cristã. E o Mário Puzo, visivelmente, ele coloca de uma maneira bastante pejorativa os imigrantes italianos que chegaram nos Estados Unidos e que viveram essa cultura mais empreendedora dos Estados Unidos, e coloca de maneira extremamente pejorativa o Papa Paulo VI. Então, na história do Poderoso Chefão, tem dois elementos que apresentam isso muito claramente. No segundo filme, o Vito Corleone vive o sonho americano. Ele chega como imigrante para empreender. E esse sonho americano é associado ao quê? Ao crime. Então, essa é a descoberta dele do crime. De outro modo, no terceiro filme, tem lá uma representação do Papa Paulo VI como junto com a máfia. Então, querendo indicar que a igreja está junto com a máfia. Isso aparece também no primeiro filme do Poderoso Chefão, quando o Michael mata os outros chefes de casas da máfia, enquanto está batizando o próprio filho. Então, essa sobreposição de imagens, né, o uso do corte, é para indicar a hipocrisia religiosa da família Corleone, né? Quando a mensagem política fica mais clara ainda no segundo filme, com dois pontos. O Michael ele é incompreensível com a Kay, né, que é a esposa dele, e aí tem toda uma temática de aborto, querendo colocar o aborto de maneira positiva, como contrastado com a opressão ali da figura do Michael e tal. No mesmo contexto que ele vai matar o irmão, e no mesmo contexto em que ele apoia Fulgêncio Batista, ou seja, aí realmente, se alguém tinha alguma dúvida da pauta política do Poderoso Chefão, que se coloque uma pedra nesse momento, porque o Fulgêncio Batista é a máfia americana, italiana, tá junta com o Fulgêncio Batista, que é uma narrativa típica assim, para justificar a Revolução Cubana. Muito comum essa narrativa, que bate exatamente com a narrativa do Fidel Castro. Então, assim, há uma sintonia muito grande. E o Coppola era um cara meio hippie, assim, ele dirigia sem camisa, ele era uma figura um pouco peculiar, assim, né? Embora bastante talentoso. O Coppola é extremamente talentoso, engraçado. E o Poderoso Chefão tem uma coisa que dá muita verossimilhança para ele. O estúdio fez questão de fazer como pessoas que tinham origem italiana mesmo, assim, né? Então, por isso o Coppola, por isso o Mário Puzo presente também, por isso atores que tinham uma conexão italiana, porque já tinham tido experiência de tentar outros filmes sobre a Itália e tal, que os atores não tinham essa origem, então ficava dispar. E nesse ponto é extremamente fiel à cultura italiana, tem muitos elementos ali que aparecem de maneira fiel. O engraçado é que o filme, ele desperta um sentimento nas pessoas de amor pela tradição. É muito peculiar isso, quer dizer, aquilo tá lá para fins de ironia. Mas as pessoas que assistem, elas na verdade não se impressionam com o fato do Michael Corleone ser hipócrita e matar as pessoas e batizar o filho. Elas se impressionam com o fato do Michael Corleone batizar o filho. Elas se impressionam com o Vito Corleone lá
o quanto ele é um homem de família, o quanto ele agrega a família dele. Isso impressiona mais as pessoas do que o fato deles botarem uma cabeça de cavalo. Aliás, eles colocam uma cabeça de cavalo mesmo. Eles realmente usaram a cabeça de cavalo no filme. Isso é bastante impressionante. E torna a cena bastante interessante em certos aspectos também, apesar dos protestos. O filme, Corleone também tinha certa consciência dessa visão política do filme, tanto que ele... o Oscar do filme ele aproveita para fazer um negócio político. Ele coloca uma menina de origem indígena para fazer um discurso no lugar dele, não recebe o prêmio. Tem toda uma visão política ali que está envolvida, que o Marlon Brando, que é o ator do Vito Corleone, ele está bastante consciente e ele aproveita, ele vai indo na mesma esteira, né? Mas o que eu acho engraçado é que quando você olha o terceiro filme, a história tem uma vida própria. Você não consegue fazer esse elemento das pessoas gostarem do lado de família, do lado do... E é até engraçado, né? Porque o Poderoso Chefão é um negócio para você falar para falar que toda a fortuna vem do crime e as pessoas imprimem, né? E foi um sucesso comercial, as pessoas fazem merchandise e colocam em restaurante cartaz do Poderoso Chefão vendendo e tal. E as pessoas envolvidas ganharam dinheiro com esse tipo de coisa. Enfim, essa é uma questão bem peculiar. Mas... Então a obra sai do controle das pessoas, sem dúvida, e, bom, esse ponto eu não acho que sai do controle, esse ponto eu acho que é bem consciente, mas nesse elemento de família, outras coisas saem do controle. E quando a gente pega o final, o Michael Corleone, ele tem um elemento de arrependimento, ele vê a morte na frente dele e ele pensa as coisas que ele fez errado, como ele tratou mal a Kay, como ele tratou mal as pessoas ao redor dele. Eu acho o aborto abjeto uma coisa terrível, assim, e é engraçado porque... Eles introduzem isso de uma maneira estritamente ideológica no segundo filme. No terceiro filme, a relação dele com a Kay, isso não é a temática. Meio que o arrependimento do mal que ele fez é a temática. Então é outra colocação, certo? Ali no caso o Michael, ele olha para a vida dele e ele tem um certo momento de redenção, mas esse momento de redenção ele não é 100% explícito, ele não é 100% colocado, ele é uma decorrência da reflexão do mal que ele fez ao longo da vida e quanto face à morte é um pouco pequena. Então a história de corrupção do Michael, né, a jornada de descendência, a tragédia, o Poderoso Chefão, se você somar os 3 filmes, ele é uma tragédia, ele é exatamente uma tragédia, ele é um movimento descendente, né? O Michael vai piorando enquanto pessoa, embora cresça em força, mas ele vai piorando enquanto pessoa, e ele se defronta com a morte e vê o quanto é vã boa parte das escolhas da vida dele. Então tem essa tensão no Poderoso Chefão entre o que é o sucesso, o que é o sucesso real. Que é uma mensagem interessante, na verdade, e o quanto a morte acompanha o crime. Quer dizer, a ideia de que você ganha dinheiro ilicitamente, você está fazendo isso, arrancando algo das outras pessoas. De algum modo você está tirando dos outros para fazer isso. Que isso esteja associado ao empreendedorismo, ao sonho americano no segundo filme do Poderoso Chefão, é claro, está associado desse modo. Mas mesmo que você discorde dessa associação, que é relativamente questionável, que o crime ele tem esse aspecto de parasita, de sugar dos outros para poder dar para alguém, é um fato, né? Essa é a natureza do crime. E essa natureza é o oposto da natureza familiar. Porque na natureza familiar você ama a pessoa pelo que ela é e você dá para a pessoa sem querer nada em troca. Sem ter sem ter essa relação. Aliás, é engraçado o tema, porque em italiano é o Il Padrino, né? O livro é o Il Padrino, o padrinho. Godfather é o padrinho, a gente chama de Poderoso Chefão, mas é o padrinho. E aí tem essa relação da ambiguidade, porque a primeira coisa que ele faz é fazer favores de crime para dar o sucesso de uma maneira ilícita para o afilhado, né? Então, o tema já é essa mistura entre a relação familiar e como a relação familiar está misturada com esse parasitismo do crime. Por isso o padrinho. O padrinho também é adotado, claro. Então, é aquela coisa, é essa zona de transição, né? Tem esse elemento intermediário. Mas essa figura do padrino, ela tem um elemento que é bastante peculiar também. Ao mostrar como a família e o crime podem estar entrelaçados, eu mostro para uma geração que não tem mais contato nenhum com a família que existe família. Eu mostro para uma geração que não tem contato mais nenhum com o laço de honra que existe honra. E aí essa relação bizarra que o Poderoso Chefão é visto por isso que ele, em grande parte ele é visto como um grande filme por grupos opostos. Porque quem olha o Poderoso Chefão esperando ver
o oposto da mensagem pretendida pelos criadores dele, e até o final, de certo modo, contraria parte da mensagem dos próprios criadores, então é bem peculiar, a obra saiu do controle deles mesmo, encontra. E quem planeja ver exatamente o que os criadores viram, encontra também, se você quiser ler O Poderoso Chefão, simplesmente como uma metáfora dos males do capitalismo, você consegue ver isso tranquilamente. É algo que o Mariupol não objetaria por si. Então é muito interessante, porque o Poderoso Chefão ele tem esse caráter de ambiguidade, que faz dele um grande clássico, sem dúvida. Se ele fosse simplista demais, ele não seria o clássico que é. Não acho que é o melhor filme de todos os tempos, acho que há um exagero. Apesar de uma direção de fotografia maravilhosa, apesar de atuações maravilhosas, do enredo, do significado bastante interessante, não acho o melhor filme de todos os tempos. Mas, de fato, é uma obra que, com as ferramentas de análise corretas, vale muito a pena assistir O Poderoso Chefão, vale muito a pena conhecer essa história e ter uma visão de análise um pouco mais profunda dela. É isso, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações, coloquem todas no sino e procurem meu site, o link está na descrição do vídeo.